Mais cedo, Dawn Richard, ex-integrante do grupo feminino Danity Kane, encerrou seu depoimento contra Combs. Ela teria visto Combs abusar de Cassie diversas vezes e disse que implorou para que ela o deixasse. O tribunal inteiro parou. Não era só o barulho que sumiu, era como se o tempo tivesse travado. Nem os estalos do teclado da taquigrafia, nem os sussurros da plateia, nada, apenas o silêncio e uma tensão quase palpável no ar, até que a porta se abriu e ele entrou. 50 Cent, terno escuro, expressão séria, olhar fixo, sem sorrisos, sem piadas, sem memes. Pela primeira vez em anos, o rapper que sempre falou demais ia falar com peso, sob juramento, e o mundo inteiro estava ouvindo. Foi nesse momento que Combs olhou para cima, e o que se viu no rosto dele não foi desprezo, não foi arrogância, foi medo. O homem que por décadas se vendeu como intocável, milionário, rei da festa e dono do jogo, agora estava diante da única pessoa que jamais teve medo de enfrentá-lo. E o mais assustador, 50 Cent estava com um papel dobrado no bolso do paletó. E quando ele sentou na cadeira de testemunha, o mundo parou de novo. Não tô aqui para humilhar ninguém, ele começou com a voz firme. Tô aqui porque já passou da hora de parar de fingir que ninguém sabia. Silêncio absoluto. Ninguém ousava respirar alto. O que viria a seguir não era um depoimento qualquer. Era uma denúncia, uma exposição, um código sendo quebrado ao vivo. 50 Cent e Combs nunca foram amigos, mas também nunca foram inimigos, pelo menos não oficialmente. Por anos, 50 Cent provocou Combs com piadas, memes, indiretas, chamava ele de estranho, de controlador, soltava frases ambíguas, postava fotos duvidosas, todo mundo ria, achava que era só provocação de rapper, mas não era brincadeira. Em 2014, 50 Cent postou uma montagem de Combs e Rick Ross em clima próximo demais, todo mundo riu, mas ali já havia um alerta. Em 2018, no The Breakfast Club, contou uma história estranha. Disse que um dia Combs o convidou para ir às compras, que pagaria tudo. Aquilo foi estranho para mim, disse ele. Que tipo de homem convida outro para fazer compras e diz que vai pagar tudo? Na época todo mundo riu, menos ele. De volta ao tribunal, o promotor perguntou com quem ele começaria. Ele respondeu com um nome que deixou a sala inquieta. Usher. Segundo 50 Cent, Usher foi a primeira peça do quebra-cabeça. Quando tinha 14 anos, Usher foi morar com Combs. O próprio Combs chamava o lugar de Flavor Camp. A gente sempre se perguntou que tipo de homem coloca um adolescente para morar com ele, disse 50 Cent olhando direto para o júri. Ele mencionou uma entrevista famosa de 2016, onde Usher fala do período com um sorriso nervoso. Fala de cereal, de brigas bobas, mas o olhar dele não mente. Aquilo não era nostalgia, era trauma disfarçado de piada. E então veio a bomba. Combs controla as pessoas com medo. Ele faz parecer que é diversão, mas é poder. E quando você tá preso nisso, é difícil sair. Foi aí que 50 Cent tirou o papel dobrado do bolso. Isso aqui não é lista de vingança, é a lista da verdade. A juíza pediu silêncio na galeria, mas era tarde. O primeiro nome que ele leu, Usher Raymond. Depois, Justin Bieber, e a sala gelou. Justin era só um garoto. 15 anos. Combs já era um homem feito. Que tipo de homem diz em rede nacional que vai ser o guardião de um menor por 2 dias? E ninguém questiona? O promotor perguntou se ele tinha provas. Não vi com os olhos, mas ouvi. De quem estava lá. E o que contaram não era aula de música. 50 Cent então falou sobre o afastamento súbito de Bieber, suas crises emocionais, colapsos públicos. Tudo isso foi consequência de um início sombrio no mundo da fama. E então ele fez uma pausa, olhou o papel, respirou fundo. Vamos falar de Fabulous. O rapper sempre foi discreto, quase blindado. Mas ninguém esquece o episódio no podcast Drink Champs. Combs olha pra ele e solta. A gente nunca festejou juntos, né, Fab? O sorriso sem graça, o desvio de olhar, a mudança de postura na cadeira. Eu estava lá, eu vi. Aquilo não foi brincadeira, foi medo. 50 Cent contou que, numa festa privada, Combs insistiu que Fabulous fosse ao seu quarto. Ele recusava, dizia que só queria ir para casa. No fim, escapou pelos fundos. É isso que Combs faz. Ele cria situações onde dizer não pode custar sua carreira. E então ele disparou. Perguntem para ele se eu tô mentindo. Mas o nome seguinte surpreendeu a todos. Kevin Hart.
O comediante mais famoso do mundo já viu coisa demais. Ele citou uma live onde Combs disse, entre risos, que já acordou ao lado de Kevin. O comediante até riu, mas o olhar mudou. Aquele não era riso, era pânico disfarçado. E então 50 Cent explicou como funcionavam as festas de Combs. Sem seguranças, celulares confiscados, acordos de confidencialidade, quartos fechados. Ele faz você cruzar linhas e depois te controla. A juíza pediu silêncio pela terceira vez. E 50 Cent disparou. Você já viu um homem sorrir enquanto morre por dentro? Assiste essas gravações de novo. Ele citou Jan, ex-segurança de Combs, e o episódio em que foi a uma loja de artigos adultos. No dia seguinte acompanhou Combs e Ja Rule até um hotel. Ja Rule teria dito, melhor você não entrar agora, tá meio esquisito aqui dentro. Ele não estava falando de música. Quando perguntado por que Jan nunca depôs oficialmente, a resposta foi simples, medo. Essas pessoas não se sentem protegidas. Combs tem dinheiro, poder, advogados. Quem fala, perde tudo. E então 50 Cent olhou o júri e disse, mas eu não preciso dele. E eu cansei de ver gente sendo destruída em silêncio. Ele respirou fundo. E ainda nem falei todos os nomes. Eles sabem quem são. E sabem que eu tô falando com eles. O próximo nome, Osiris. Jovem, carismático. Um hit explosivo. E de repente, o colapso. 50 Cent descreveu. Festas luxuosas, presentes caros. Convite para uma viagem à Jamaica. Os dois postaram fotos do mesmo hotel. Da mesma vista. Só não estavam juntos nas imagens. Mas o recado era claro. Ele foi pescado. Como os outros. Ele pediu que exibissem uma live de Osiris chorando, dizendo estar sozinho, perdido, sem rumo. Aquilo foi um pedido de socorro. Combs se aproxima, envolve, controla e depois descarta. E quando descarta, a pessoa despenca. O tribunal estava em silêncio, mas o mundo lá fora já fervia. Jornais estouravam manchetes, redes travavam, celebridades sumiam, fotos antigas eram apagadas, marcas deletavam campanhas. Ninguém defendia, ninguém explicava. E aí veio a frase, isso aqui nem é a lista completa, e guardou o papel no bolso. O recado estava dado. O tribunal não era mais só um julgamento, era o começo de uma queda. E a indústria sabia que não havia mais volta.